E a fazer, estás a comer alguma coisa? Não, não. Vais brindar, será? Vou brindar e vamos aprender a casar vinhos. Adoro. É? Sejam felizes para sempre. Uma mariagem. Oh, adoro. Uma mariagem de Vamos vinhos. lá aprender então. Acho que esta expressão se usa, mariagem, não? Casamento? Mas uma harmonização, acho que é o mais comum. Uma harmonização de vinhos. Eduardo, muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Estávamos a falar até, acho que fomos apanhados assim mais ou menos a meio. É brasileiro, está cá há quantos anos? Vai fazer 3 anos. Estamos Isso. a falar da produção de vinhos no Brasil. A produção do vinho do Brasil está indo bem, está crescendo. Cada vez mais os espumantes vêm tendo uma exposição muito boa, a produção muito boa, principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil. Assim também ficamos a conhecer um bocadinho dos vinhos do mundo, que também nunca é demais saber. Vamos lá perceber o que é que vai acontecer aqui. É uma aula de vinhos, uma wine class, para ensinar a combinar. Há vinhos que não casam decididamente com alguns pratos, ou com alguns sabores. A gente pode dizer que o primeiro conceito de harmonização é o gosto. Então é o que você gosta. É o que vai Exatamente, há gostos mais bizarros, não é? Mas há um padrão. Sim, sim. Existem alguns padrões que a gente costuma dizer, e na harmonização a gente usa basicamente 4 tipos, que são regionais, culturais, contraste e similaridade. A gente, partindo desses princípios, erra menos, digamos assim. Fica menos mal na fotografia, não é? Exatamente. O cultural e o regional são harmonizações que a gente faz baseado no vinho da região e na comida da região. Tá? Os contrastes, a gente usa sal e doce, então ou uma bebida doce, que geralmente é isso, e uma comida salgada. E similaridade, a gente tenta buscar ambas as coisas. Geralmente a gente busca similaridade por acidez ou doce e doce. Então, por exemplo, um Tawny 20 anos, a gente pode, numa similaridade pelo dulçor que tem esse vinho, casar com um pastel de nata, que vai ficar muito bem. A gente costuma dizer que é uma harmonização made in heaven. Ok, portanto é o casamento perfeito, mas também não ficará mal com uma fatia de queijo Serra da Estrela. Não, de forma alguma. Aí está o doce e o sagrado. O sagrado não. De comer ajoelhado, pode ser também. O sagrado também pode acontecer depois. Ajoelhado, que é muito bom mesmo. Nesse caso do doce com salgado, a gente pode falar uma das Made in Heaven também, que é um porto vintage com um queijo inglês que é o Stilton, também, que é um queijo azul. Quem não tiver o Stilton em casa pode pegar um queijo azul, também vai ficar fantástico, porque você tem um contraste do muito salgado com muito doce e a estrutura do queijo com a estrutura de um porto vintage. E já agora, um vintage serve-se a que temperatura? Um vintage é um senhor vinho, não é? É um senhor vinho, a gente tem que ter um cuidado. Eu vou falar sobre o porquê da temperatura, né? Se a gente tiver uma temperatura muito alta, a gente vai acentuar os taninos desse vinho e vai ficar um pouco desagradável, tá? Vai sair do perfil característico do vinho. Se a gente tiver uma temperatura muito baixa, a gente vai perder a percepção dos aromas que esse vinho vai poder nos conferir. Agora, em relação à temperatura, aqui na Europa, se a gente estiver no frio, que tem aqui no norte... Pode ser ambiente, não é? Exatamente, pode ser ambiente. Caso esteja dentro de casa, no inverno, com uma lareira, aí carece colocar um pouquinho no gelo ou no frio, principalmente no frio, e chegar ali aos seus 16 graus, 14 graus, eu acho que fica perfeito. Eduardo, falámos de portos, vamos falar dos vinhos que vai casar agora. Nós vemos, está-se a preparar a aula, não é? Vai casar os vinhos com quê e que vinhos? Tá, vamos lá. A gente vai fazer um Porto Branco, tá? A gente vai usar um tinto e um branco, tá? Esses são os vinhos que vamos usar. Para o Porto, a gente vai harmonizar, como é um Porto Branco, a gente vai harmonizar com delícias de amêndoa, porque um Porto Branco já envelhecido, já tem umas notas de amêndoa, mel, especiaria, vai muito bem. No caso do branco, a gente vai tentar mostrar como a acidez do vinho branco consegue harmonizar muito bem com os fumeiros. E o tinto, a gente tem fumeiros aqui que são produzidos e ficam marinando no vinho tinto. Então ali a gente vai usar o conceito do elemento ponte. Quando você tem alguma comida que não tenha tanta combinação assim com o vinho, você promove um elemento ponte produzindo a comida usando o vinho. Está-me a dar dicas excelentes e de uma forma bastante próxima. Espero sinceramente que em casa esteja a ser uma conversa pertinente para si. Portugal é um dos maiores produtores de vinho do mundo. Vamos, salvo erro, na 6ª posição no pódio da coisa. 6ª ou 9ª, salvo erro. O que é que nos diz dos nossos vinhos?
Quem vem de fora tem uma opinião mais objetiva. Mas eu já sou, acho que um pouco suspeito, eu já me considero Já está de casa, não é? Já sou Eu de sinto casa. que conhece muito bem o nosso terroir. Eu gosto muito. São vinhos fantásticos. A região, todas as regiões têm vinhos aqui maravilhosos. Tenho um carinho muito grande pelo Douro. Gosta dos nossos espumantes. Estamos aqui em Lamego. Fantásticos, fantásticos. O espumante com feijoada é Espumante com feijoada? uma dica incrível. O espumante, a acidez que tem o espumante, promove uma limpeza por causa do gás carbônico que tem e fica incrível. Olha, muito bem. Portanto, fica aqui a dica. Experimente uma feijoada com um Tomando espumante. espumante branco vai ficar impecável. Impecável. Ok. São só dicas pertinentes. Quem é que vem aqui perceber destes casamentos de vinhos? Bom, as pessoas, todos estão circulando aqui na feira, são convidadas. A entrada desses workshops, desses wine class são gratuitas. Então a gente hoje... Entrar e sentar. Exatamente. Não precisa ser o expert, muito pelo contrário. A ideia é fazer uma divulgação e uma difusão da cultura vitivinícola e da parte aqui com alimento. Então segue hoje, a gente vai ter a de harmonização. Amanhã a gente tem mais umas provas também, tem rosé, tem outra prova de harmonização, que o público harmonização... O público vem. Muito pertinente, porque nós damos um jantar e ficamos sempre assim um bocadinho encabulados de carne com tinto. Eu acho que são mitos. Eu em minha casa, muito peixe vai com tinto. Então, aí a gente entra num tipo de harmonização que chama harmonização... Mau gosto. Não, imagina. São harmonizações culturais. Por exemplo, o bacalhau. Aqui em Portugal não é um peixe. Claro. O bacalhau é muito mais do que um peixe. Ele tá assim, Senhor bacalhau, não é? Senhor bacalhau. E o bacalhau aqui é comum se comer com vinho tinto. Mas no resto do mundo, o peixe em si não é muito comum. Então aí a gente fala, olha, a harmonização cultural deve ser respeitada e pertence, é patrimônio do povo. Então vale a pena, venham, provem e façam isso. A gente costuma dizer isso. Eduardo, gostei muito de falar consigo, por esta proximidade, por este descomplicar algumas questões e de certeza, olha, eu adorava sentar-me aqui e estar a ouvi-lo. Está convidado, Mas o pessoal daqui de casa também está convidado. Venham até cá hoje, amanhã a que horas? Amanhã a gente tem, amanhã acaba um pouco mais cedo, tem 1h da tarde, às 3 e às 5. Então ainda tem tempo para vir até cá. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso país, Obrigado. Felicidades. Obrigado. E que seja uma classe espetacular, que vai ser. Obrigado, Muito sejam obrigado. bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Ótimas dicas no Aqui Portugal a partir de Lamego, com ótimos casamentos. E às vezes tocamos e dançamos. E outras vezes eles vêm ter connosco. Toca e dança.